E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui no meu canal Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. Hoje com duas questões da URGS de análise de gráfico. Análise de gráfico são questões presença garantida na prova. Todos os anos cai questões envolvendo gráficos que você tem que analisar. Ou gráfico de barras, gráfico setor, que serão gráficos de pizza, ou gráficos desse tipo aqui, certo? Então vamos para a pergunta. Pergunta na tela para vocês. As estimativas para o uso da água pelo homem nos anos de 1990 e 2000 foram respectivamente de 600 km cúbicos e 4.000 km cúbicos por ano. Em 2025, a expectativa é que sejam usados 6.000 km cúbicos por ano de água na Terra. O gráfico abaixo representa o uso da água em quilômetros cúbicos por ano, de 1990 a 2025. Então, analise o gráfico aqui, certo? E vamos ali para as alternativas. O que diz alternativas ali? Com base nos dados do gráfico, é correto afirmar que a alternativa A, de 1900 a 1925, o uso da água aumentou em 100%, analise bem. Era consumida 600 km cúbicos por ano, né? 600. E em 1925 não chegou a 1.000. Então não foi um aumento de 100%, né? Se chegasse a 1.200, aí sim seria um aumento de 100%, mas não foi. Então não chegou nem a 1.000. Então, não é verdadeira essa alternativa. A alternativa B, então. De 1900 a 2000, o uso da água aumentou mais de 600%? Vamos ver isso. Aumentou mais de 600%? Eu disse mais de 600%. Então, vamos ver aqui quanto que aumentou no caso de 1900 a 2000. Em 2000 está em 4.000 km cúbicos por ano. Ó, reparem bem, 4.000. Em 1900 a água está 600. Então, de 600 passou para 4.000. Portanto, 4.000 menos 600, eu tenho 3.400. Este 3.400 foi o quanto aumentou, certo? O quanto aumentou. Então, como é que tu sabe o percentual de aumento? Se ele era 600, passou a 4.000. Então, teve este aumento. Basta você dividir 3.400 por 600. Ao dividir, eu tenho aproximadamente 5,66. Mas isso aqui não é a porcentagem, não é 5,66. Ele aumentou 5 vezes e 66, ou seja, isso aqui é 566%. Portanto, não é a alternativa B. Porque a alternativa B pergunta se aumentou 600%. Vamos indo. A alternativa C, de 2000 a 2025. Ó, 2000 a 2025. Mantida a expectativa do uso de água, o aumento será de 66,6%? Vamos lá. Se passou de 4.000 a 6.000, como diz, do ano 2000 a 2025, olha só o aumento. Era 4.000, foi para 6.000. O aumento foi de 2.000, ou seja, foi de 50% do 4.000. Então, não foi um aumento de 66%, foi um aumento de 50%. Então, também é falsa. Letra D. De 1900 a 2025, ó, do início até o fim. Mantida a expectativa de uso de água, o aumento será de 900%? Vamos ver. De 1900 a 2025. Em 1900,
era 600 quilômetros cúbicos. 2025, a projeção é de, como está no gráfico, 6.000 quilômetros cúbicos. Sendo assim, qual o aumento? Primeiro vamos ver o aumento. Quanto aumentou? Então, quanto aumentou, tu descobre pegando o último, diminuindo do primeiro, e aí tu tens o aumento, 5.400. Para descobrir o percentual de aumento, 5.400 dividido pelo primeiro, que é 600. Aí eu corto, eu vou ver que dá 9. Ou seja, aumentou 9 vezes a mais que o início. Ou seja, aumentou 900%. Então, sim, é verdadeira a letra D. De 1900 a 2025, mantida a expectativa do uso de água, o aumento será de 900%. Portanto, a letra E é falsa, porque faz a mesma pergunta inicial, só que no final o aumento será de 1000%? Não. Acabamos de comprovar que é de 900%, a alternativa D. Certo? Agora vamos para uma outra questão que também analisa gráficos. Para o censo escolar realizado pelo INEP, cada escola é identificada por sua localização como urbana, rural e diferenciada. Entre as de localização diferenciada, são identificados os tipos de escola que estão representados no gráfico a seguir. Então, o gráfico diz o número de escolas de educação básica por localização diferenciada, Brasil 2016. Então, ali está a unidade de uso sustentável, terra indígena, área remanescente de quilombos, área de assentamento, unidade prisional e unidade de internação socioeducativa. Então, ali estão as quantidades, certo? E aí vem as alternativas. As alternativas diz: sobre o número de escolas de educação básica representadas no gráfico acima, é correto afirmar que alternativa A, o número de escolas em terras indígenas supera o número de escolas em áreas remanescentes de quilombos em mais de 50%? Bom, será que é verdade isso mesmo na alternativa A? O número de escolas de terras indígenas, vamos lá ver. 3.115. 3.115 terras indígenas, tá? Supera o número de escolas em áreas remanescentes de quilombos em mais de 50%, área remanescentes de quilombos dá 2.369. Então, vamos fazer essa subtração aqui, vamos ver a diferença. Bom, a diferença entre esses valores dá 746. E a pergunta é se supera mais de 50% dos remanescentes quilombos. Então, repare que a área de remanescentes quilombos é 2.369 e a terra indígena superou em 746. E 746 não é mais que 50% da área remanescente de quilombos, certo? Então, a alternativa A é falsa, certo? Vamos para a alternativa B. A alternativa B diz: o número total de escolas situadas em localização diferenciada do Brasil em 2016 não ultrapassa 11.000 escolas. O que você tem que fazer aqui? Somar todas essas parcelas aqui. Somar todas as parcelas e ver se realmente não ultrapassa 11.000. Somando as parcelas, eu tenho aqui que a letra B me dá 11.826. Sim, ultrapassa 11.000 escolas, pois deu 11.826. Letra C. O percentual de escolas em áreas remanescentes de quilombos está entre 15% e 25% do total de escolas situadas em localização diferenciada? Vamos ver. O que temos aqui? Nós temos o total, que é 11.826. E a pergunta é
se o percentual de escolas de áreas remanescentes de quilombos, e os quilombos representam 2.369, será que está entre 15% e 25%? Vamos ver. Fazendo esse cálculo de divisão de 2.369 dividido por 11.826. Essa divisão dá aproximadamente 0,20 reticências, ou seja, 20%. Passando isso aqui para porcentagem, 20%. Portanto, sim, está entre 15% e 25% total. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Se quiser continuar fazendo para ter certeza das demais, vamos lá. Letra D. Apenas 4% total de escolas estão localizadas em unidades de internação socioeducativa. Internação socioeducativa, vamos ver, 266. 266. D. 11.826, se eu fizer essa divisão, dá aproximadamente 0,02, ou seja, 2% e não 4%, como diz o problema. Então, falsa. E a letra E, para ter certeza de tudo mesmo, como a gente faz? A quantidade de escolas em unidades prisionais, onde que está unidades prisionais? 514, certo? Representa a 10ª parte da quantidade de escolas de áreas de assentamento 4.440. Então, vou colocar aqui, ó, assentamento 4.440, unidade prisional 514. Então, como é que eu sei que representa a 10ª parte? Eu vou pegar e vou dividir 4.440 por 514. Vai me dar aproximadamente 8,6, ou seja, 8ª parte, quase 9ª parte. Então, 8,6 vezes a unidade prisional e não a 10ª parte, certo? Então, pessoal, a alternativa correta dessa questão é a alternativa C, certo? Sim, está o percentual de escolas em áreas remanescentes de quilombos está entre 15% e 25% total. Certo? Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Bons estudos a todos e até a próxima.